pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar quem estiver assistindo. Nós esperamos muita interlocução, muita discussão, fruto desse trabalho de outros, então, muito obrigado a quem assiste. Gostaríamos de agradecer também a oportunidade de participar do 7º Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, organizado pela Rebel, Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. Meu nome é Tadeu, eu sou doutor em comunicação, hoje estou num pós-doutorado, sou professor também da Centro Universitário de Belas Artes, estudo jogos, tenho jogos como interesse de pesquisa desde o mestrado, e estou aqui com a Tiffany hoje para a gente conversar um pouco. Olá, pessoal. Então, eu sou a Tiffany, sou doutoranda em multimeios pela Unicamp e mestre em comunicação e cultura pela Uniso, professora também no curso de jogos digitais da Universidade de Sorocaba, e eu e Tadeu, parte do grupo de pesquisa MILU, Mídias Lúdicas, que faz parte do curso de jogos digitais, também da Universidade de Sorocaba, né? E a pesquisa que a gente traz é fruto desse grupo. Como a Tiffany acabou de trazer, essa pesquisa nasce do MILU, né, de discussões nossas acerca de jogos, e em dado momento nós pensamos, vamos pegar um jogo ou uma franquia e nos debruçar sobre ela, sobre os vários aspectos aí que nos interessam enquanto mídia lúdica. E o jogo escolhido foi The Last of Us. Então, essa apresentação que nós estamos fazendo hoje se insere no contexto, nós estamos com artigos submetidos, vamos participar de outros eventos também, discutindo diversos aspectos sobre The Last of Us. Nosso interesse no mundo de The Last of Us se dá porque o jogo é desenvolvido, num contexto em que o jogo é desenvolvido em ameaças de pandemias, né? Não uma ou várias, né? O primeiro jogo, por exemplo, é desenvolvido a partir do medo da H1N1, né? Então, a ideia do jogo e a construção do jogo, apesar de ficcional, ele dá indícios de possibilidades no mundo histórico. Tá? Aí nós temos o segundo jogo, que é lançado em 2020, neste ano, em que o mundo de fato está num contexto super acentuado de pandemia. Então, o nosso olhar para a mídia, né, lúdica é entender como a ficção, como aquela representação de formação social no mundo de The Last of Us pode ser possível no mundo histórico. Né? Às vezes se considera no jogo uma pandemia não controlada, uma pandemia, um estado permanente de pandemia. Para a gente pensar isso, a metodologia que nos ajuda é a hermenêutica de profundidade, a partir do John Thompson. A ideia, em linhas gerais, é a partir de uma interpretação de senso comum, analisar tanto aspectos formais quanto aspectos sócio-históricos, para com isso criar uma reinterpretação com cientificidade, né? Não mais uma interpretação de senso comum. Então essa é a nossa ideia nesse texto. O que nós trazemos aqui de discussão? O jogo tem, talvez como a frase mote dele, né? O que aconteceria ser. O que aconteceria ser em 2013 surgisse uma pandemia que transformasse as pessoas em algo próximo de zumbi, é um fungo que transforma as pessoas em algo próximo de zumbi, para não nos estender nisso. O primeiro jogo, então, se passa 20 anos depois disso, ou seja, por volta de 2033, numa sociedade onde a pandemia está instaurada. Ela existe ali, ela não foi controlada de maneira nenhuma, mas a sociedade se adaptou a ela. Então nós temos uma sociedade super militarizada, tem militares controlando zonas de quarentena, que são onde as pessoas habitam. Essas zonas de quarentena têm entrada e saída controladas. Revistas e testes são coisas comuns na sociedade civil. Existe uma aura de violência permanente.
a história em quadrinhos, existe uma história em quadrinhos ali que dialoga também com um jogo, enfim, uma narrativa transmediática, né? Na história em quadrinhos nós vemos uma revista, por exemplo, e quando uma pessoa é detectada como infectada, existe indício que ela é exterminada no ato ali. Então, existe uma aura de violência muito forte. E a organização social se dá pela violência, inclusive, né? São os militares, por estarem fortemente armados, que conseguem organizar a sociedade nos moldes deles. Outra coisa que o primeiro jogo nos entrega é que existe uma tensão entre esse grupo dominante e grupos dissidentes. Existe um grupo dissidente fortemente organizado, que é importante para a narrativa, que são os vagalumes, para quem já jogou o jogo. Mas existem ali outras dissidências, como, por exemplo, os contrabandistas, enfim, pessoas que estão em tensão com esse grupo dominante. É importante também destacar que esse grupo que é fortemente organizado, que é a oposição ao governo, a narrativa deixa claro, né, que os vagalumes são oposição, eles atacam os militares e eles têm como principal foco a cura, né, o desenvolvimento científico. A gente tem, então, dois cenários. Um cenário militarizado, instalado, que aceitou a pandemia, o estado, né, permanente da pandemia, e nós temos os vagalumes que não aceitaram, que buscam, então, a cura. E essa relação entre esses dois grupos fica muito clara no quadrinho Sonhos Americanos, quando aparece logo no início uma imagem de um muro com uma placa do governo dizendo que as pessoas devem apontar para o governo quem está infectado, porque isso pode salvar vidas, numa espécie de ameaça, porque a pessoa infectada obviamente vai morrer, né? E também morre quem sai fora da linha das regras governamentais ali. E nessa mesma placa há uma pichação que diz: os vagalumes vão nos salvar. Então mostra bem essa dualidade entre os dois grupos. Né? No primeiro jogo, então, nós temos a resolução de que a vacina não foi realizada, né? E que então o mundo de The Last of Us passa a ser um mundo de estado de pandemia permanente. Então, o novo normal é o mundo de pandemia. Só que há uma situação bem interessante, porque enquanto no primeiro jogo há um grupo dominante que organiza a sociedade, no segundo jogo, a narrativa nos leva à ideia de que não existem mais os militares. Há uma reorganização social em 2038, né? 33, com mais tempo, e o segundo em 38. A narrativa nos mostra que a população se reorganizou, combatendo ou acabando com esse poder monopolizado, né, dos militares, e que, portanto, novos grupos surgiram em diferentes territórios dos Estados Unidos, que é onde passa o jogo, né? Só que esses grupos, eles são, ao mesmo tempo que bem diferentes em termos de cultura, eles se aproximam demais da cultura militar, onde há treinamento, onde se reproduz a mesma ideia de que os grupos outros são ameaças, né, e que, portanto, devem ser eliminados, assim como os infectados, ou seja, há um novo contexto, uma nova reorganização social, esse é o novo normal, né, num mundo em que onde se atacou a ciência, ou seja, se perdeu a chance de resolver a pandemia, e que então se aceita, se normaliza o estado de pandemia, mas a reorganização se dá a partir de diferentes grupos, e que são grupos oponentes, e que a relação de todos se dá também pela violência. E é engraçado, né? É tudo menos engraçado, na verdade, mas enfim, é curioso como os grupos são muito, muito diferentes.
para pegar aí exemplos distintos, nós temos um grupo que tem um caráter de culto religioso, de união em prol de uma religiosidade. Nós temos um grupo contra-revolucionário e nós temos um grupo que tenta emular uma cidade do Velho Oeste, assim, com valores que dá para a gente entender como tradicionalistas da sociedade estadunidense. Ou seja, são 3 grupos com fundamentos muito diferentes, mas todos eles reproduzem essa estrutura de dominação pela violência militarizada. Não importa qual contexto que gera esses grupos. Isso é um dado que chamou a atenção quando a gente começou a analisar dessa maneira mais sistemática, né? O que leva a gente a pensar em alguns conceitos aí das ciências sociais que ajudam a entender esse mundo de pandemia normalizada, né? Ou, para pegar para o nosso mundo histórico, o novo normal, né? O novo normal é essa expressão, como ela se manifesta nesse jogo. O primeiro conceito que eu vou trazer é o conceito de sociedade agonística, pensado pelo Michael Chance. O Michael Chance estudou primata e descobriu que existem 2 modalidades de organização entre primatas. Ou eles se organizam pelos interesses comuns, ele chama isso de sociedade hedônica, e são grupos de primatas super calmos entre si, sem muito conflito interno, geralmente em locais de abundância e de baixo risco. O outro grupo, que é o outro modelo social, que é o que interessa para a gente aqui, porque é o que traz ressonância com o que a gente vê nos jogos, é a ideia de sociedade agonística. Sociedade agonística é comum e corriqueira em ambientes com muito risco, seja por escassez de alimentos, seja por excesso de predador, e, enfim, qualquer outra coisa que gere risco. Nesses grupos a gente precisa de uma figura de um alfa, que é um indivíduo extremamente agressivo, ou seja, ele é capaz de garantir a proteção nossa contra as ameaças externas. Mas, ao mesmo tempo, ele é a maior fonte de ameaça interna. Portanto, nas sociedades agonísticas, o protetor é também o principal agressor. E, por conta disso, as relações sociais são esgarçadas. Os indivíduos mantêm distanciamento, eles têm medo uns dos outros. Acho que a primeira coisa que ajuda a pensar, assim, a primeira coisa que a gente teoriza, assim, a partir do que foi apresentado nos jogos. Pegando essas teorias apresentadas pelo Tadeu, né, e trazendo também já para uma questão humana, né, nós temos os conceitos de comunidade a partir de Martin Buber, que o conceito de comunidade estará relacionado às sociedades hedônicas, uma vez que a comunidade ela ocorre por meio de uma relação respeitosa entre as pessoas, onde elas querem estar lá por afinidade, por uma postura que ele chama ética, né, numa relação eu-tu, ou seja, numa relação de respeito com as diferenças, de acolhimento, de entender que as diferenças são essenciais para a organização social, né? E nós temos o conceito de necropolítica trabalhado bastante pelo Silvio Almeida, né, que é um conceito que vai ao encontro das sociedades agonísticas, né, vai ao encontro dos grupos agonísticos, né? Então, na necropolítica, nós temos um estado permanente de horror, de violência, de olhar para o outro como um diferente e, portanto, ameaça, e muitas vezes a construção do outro como ameaça, como manutenção mesmo desse estado permanente de violência. E com isso, em resumo, o que a gente tem para trazer nessa apresentação, eu gostaria de trazer aqui um excerto do texto, né, que está sendo entregue junto com essa apresentação, que é o final do texto. Eu acho que é uma maneira coerente de terminar com reticências, afinal de contas a gente quer convidar para o diálogo, né? Não temos uma ideia fechada para trazer aqui. Assim, refletimos sobre como uma situação de pandemia, sob lideranças autoritárias e que ignoram a ciência e os interlocutores sociais, pode levar a sociedade a um estado permanente de terror e reorganização social, a partir de estruturas agonísticas, ou seja, necropolíticas,
e não hedônicas, ou seja, comunitárias. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal.